pastor Eliseu estará abrindo e respondendo essa pergunta. Vocês concordam? Podemos fazer assim dessa forma? Dessa forma fica mais fácil as perguntas, e não diretamente. Oi. Está comigo então? Já senta aqui, ó. Beleza, Flor. Bênção de Deus. Para mim não ficar na frente da telão, então eu quero conversar com vocês por aqui, pode ser? Pode ser, né? Se precisar chegar mais perto, eu chego. Para fazer uma perguntinha, se não quero ouvir e tal. Vai lá. Bom, pessoal, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite, juntamente com o líder da mocidade, Joelson, né? Joelson, a Josi, e também o pastor Pedro, nosso presidente da igreja, com a família. É um prazer estar com vocês. A Josi havia me ligado, eu estava em viagem, mas eu disse, eu vou sim. Aí hoje, pela manhã, fui olhar minha agenda, até tinha um compromisso da minha escola dominical, mas aí já liguei lá com o pastor, negociei com ele, trocou para a semana que vem, porque eu queria estar com vocês aqui. Eu gosto dos jovens, né? Eu quero me apresentar melhor para quem não me conhece. Meu nome é Eliseu, que é evangelista na Assembleia de Deus do Criciúma, mas eu sou evangélico de berço, por isso que eu gosto de conversar com vocês, porque eu nasci em um lar evangélico. Então eu sei mais do que ninguém o que vocês sofrem na pele, né? Eu já fiz várias palestras para jovens, como também ouvi muitas palestras quando era adolescente, quando era jovem, na idade de vocês. E os problemas são os mesmos, apenas divergem em situações, momentos e datas, mas os problemas são os mesmos. Então as dificuldades são os mesmos para o mundo que estamos vivendo. Então é muito bom, eu penso que posso estar contribuindo, pelo menos tentando dirimir algumas dúvidas, estar com vocês aqui conversando democraticamente, abertamente. Vocês têm liberdade, porque embora esteja com o pastor aqui, mas ele não vai interferir em nada, ele vai só ouvir. Hoje nós estamos liberados para conversar, né? O pastor é uma pessoa aberta, sabe a nome de Deus, né? Ele sabe da importância de ajudar o rebanho, e o rebanho precisa estar interagindo, conversando, o jovem precisa estar feliz, animado. Eu, como falei, na igreja, fui líder de juventude há muito tempo, né? Criciúma, eu, o Andy Oliveira, essa geração não conhece, mas o pastor Pedro conhece. O Andy que é de Criciúma, fomos líderes de mocidade da Meuade há muitos anos, fizemos alguns congressos grandes de jovens de Criciúma, e Deus sempre nos abençoou. E penso que nós aprendemos algumas coisas nessa caminhada. Algumas coisas que eu percebi que está faltando hoje na mocidade evangélica. Eu penso que do Brasil, não é só Santa Catarina. Porque eu lembro que nossos congressos, eles eram congressos enormes. Nós conseguimos juntar muita gente. Nossos congressos vinham caravanas do Rio Grande do Sul, principalmente Canoas, em massa, os jovens de lá, e do estado de Santa Catarina inteiro se reuniu em Criciúma, porque era conhecida a Meuade de Criciúma como uma cidade dinâmica e envolvida na obra de Deus. Isso fez a diferença. Hoje, mesmo nos dias atuais, nós temos jovens preparados, jovens também com formação e com preparo, mas já não tem a mesma visão missionária, visão de evangelismo como nós tínhamos na época. Nós tínhamos na própria juventude do Meuade uma equipe de evangelismo, campanha Cristo Vive, que nós mesmos tocávamos, nós mesmos tínhamos nossos aparelhos, nós tínhamos as nossas
nossos mecanismos, nós fazíamos trabalho mesmo voluntariamente, a gente fazia a coisa acontecer, porque a igreja tinha seu trabalho oficial, que era a campanha evangelística cristã Única Solução, que eu também acabei sendo coordenador depois dessa campanha. Juntamente, na época, era o pastor José de Bem, jubilado, e outros pastores que passaram por lá, e fizemos grande trabalho de evangelismo. Nós tínhamos a visão clara da necessidade de evangelizar, mas nós tínhamos algo também que distinguia. Era o compromisso da oração, o compromisso da intercessão, o compromisso de estar reunido e unido. Porque uma coisa é a juventude estar apenas reunida. Hoje a juventude aqui de Roça Grande está reunida, mas ela precisa estar unida, não reunida só. A reunião é o primeiro passo para que haja união. Havendo união, tem que haver sintonia de ações, interesses, projetos, para que vocês possam estar fazendo alguma coisa para a obra de Deus, contribuindo alguma coisa para a obra de Deus. E isso que é um prazer estar aqui, porque Roça Grande marcou muito na minha adolescência. Quando eu tinha, acho que não tinha 17 anos, eu comecei a namorar contigo com 17, desde que comecei de novo, me entreguei. 16. 16 anos, então eu não tinha nem 16. Quando eu estive aqui, ainda fazia o ginásio na época, né? Olha quanto tempo passou. Depois fiz o curso técnico na SAC, fiz o curso superior, né? Hoje a minha esposa também é professora, pedagoga, pós-graduada, também tem pós-graduação em pedagogia. Mas na época eu estava no primeiro grau, eu lembro, estava acho que na quarta série do ginásio, antigo ginásio. E eu tinha alguns parentes aqui em Vila Nova, Ituba. Então, claro, eu morava em Siderópolis e tinha atividade em Criciúma, na mocidade. E nas férias de escola eu resolvi passar uns dias aqui em Vila Nova, na casa da minha tia, falecida já, né? E fiquei lá uns tempos como jovem de 14 anos, mas já pregava. Eu comecei muito cedo, né? 13 anos de idade, o pastor Milton dos Santos é que me convidou para entrar no corpo de auxiliar, com 13 anos de idade. Eu não vim, mas era marmanjão, assim. Não tem aquele cara que é novo de idade, mas tem cara de velho. Então a gente fica mais velho, parecendo por isso. Porque olhava para mim assim, já era um mocinho maduro, tal. E o pastor Milton então, me intimou, disse, não, você vem para cá, vai me ajudar, tal, e você vai se apresentar. E aí comecei, já trabalhava, me envolvi com mocidade. Essa experiência de púlpito, né, então, me deu gás para começar a fazer algumas coisas a mais. E evidentemente quando eu estive aqui em Vila Nova, na época, o pastor, vocês não vão lembrar, mas saudosa memória, o pastor Emílio, que era o pai da falecida irmã Rosália. Quem conheceu a Rosália da Ventura? Não conheceu, né? A Rosália, a falecida Rosália, que já partiu com os filhos. Então, ele então me usava muito lá para pregar, nos cultos à noite, nos cultos da mocidade, e eu resolvi então fazer uma visita aos parentes que eu tinha aqui em Roça Grande. Chegando aqui em Roça Grande, me deparei com o Adílio, nós chamávamos de Adílio Caputera, é o mesmo ainda não? É o mesmo Adílio Caputera, né? E aí, bem entusiasmado, ele, inclusive quero ver esse beijo aí, né? Ele só tinha família dele de crente e uma outra família aqui que era crente, de meus parentes também. Então, o culto era feito na casa dele, o pastor Adílio, que era no começo da entrada. Quem chegava aqui, ele morava numa casa direita, quem chega, não lembro da casa, sempre direita, nem bem a cor da coisa que era. E eu estava parando na casa desse parente, ele soube e veio atrás de mim e tal. Alguém contou, disse, olha, tem um menino aí que veio de Ituba, está em Roça Grande e está parando por aí, aproveita ele. Estrategicamente, um Adílio muito esperto naquela época, o que é que ele fez? Ele marcou um culto na casa dele
alguns cultos na casa dele, e saiu na redondeza, aqui na Operária, que não era tão grande na época, dizia assim: olha, você já viu o menino pregar? E aí o pessoal ficava curioso: olha, vocês vão lá hoje, vocês vão ver o menino pregar. Só sei que nesse dia encheu a casa do irmão. Ele estava cheio de jovens e moças, e pregamos a palavra do Senhor, e muitas almas aceitaram Jesus naquele dia. Então foi uma coisa interessante que marcou. Então Roça Grande tem esse marco para mim, por isso que eu fico feliz de estar aqui, porque faz muitos anos, irmãos, que eu não vim aqui, eu não tinha vindo aqui ainda. E depois disso eu só voltei aqui quando era líder da UELAD. Isso foi nos anos 70 e 90, 70 e alguma coisa, 77, coisa assim. Aí eu vim como líder da mocidade, trouxemos alguns jovens de lá para cá, para participar do culto aqui. E depois não voltamos mais em função da nossa atividade secular, e também não foi mais possível. Mas eu tenho um carinho muito grande por esta localidade, por esse bairro. Meu pai é natural daqui, talvez isso ajude também. Meu pai é natural de Roça Grande, né? Tem uma história aqui. Esse terreno onde é o templo aqui, hoje pertenceu ao meu avô, né? Pertenceu ao meu avô, que depois acabaram vendendo isso aqui tudo para outros. Então tem tudo a ver comigo. É evidente que eu vou estar feliz de estar com vocês aqui. Por isso, irmãos jovens, é importante que nós estarmos conversando hoje aqui, porque ser jovem hoje e adolescente da igreja, ao mesmo tempo que é um desafio, é também uma oportunidade. Para muitos pode ser apenas um desafio, e para outros pode ser um desafio e uma oportunidade de você realmente fazer a diferença. E o mundo é assim, o mundo no mundo que estamos vivendo, e sempre foi e sempre será, se destacam aqueles que fazem diferença. E a diferença está em pequenos detalhes. Há um pensamento que diz que o sucesso é medido em polegada. Um corredor de cavalo, por exemplo, quando vocês veem uma corrida de cavalo, vocês vão perceber que o ganhador da corrida não vai ganhar com metro de diferença ou de alguns centímetros, não. É no focinho do cavalo. É milimétrica a distância de um e do outro. Essa pequena diferença é que faz a diferença. Então, um pouquinho a mais faz a diferença no processo. Um esforço a mais, uma decisão a mais, uma determinação a mais, um querer a mais faz a diferença. Eu quero que vocês leiam comigo. Vamos lá em Daniel. Daniel capítulo 6. Diz assim: já abriram a Bíblia? Vou esperar vocês. Daniel capítulo 6. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Preste bem atenção. Havia um espírito excelente, de excelência, de superação. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, pelos seus atributos. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o
fiel. Diga comigo, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Leram ali? Não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Daniel se distinguia pelos atributos que ele tinha. Ele tinha alguns pré-requisitos que os outros não tinham. E isso é a diferença que faz a diferença. Quando ele veio na primeira leva, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, sitiou a cidade no governo de Jeoaquim, e Jerusalém foi saqueada e foi trazido os jovens para a Babilônia como escravos, veio uma leva de muitos jovens vieram cativos para a Babilônia. Alguns Nabucodonosor, através dos seus príncipes e da sua assessoria, mandou selecionar alguns para algumas atividades. Então eles faziam tipo uma sabatina, né? Uma entrevista para os jovens para ver quem tinha os atributos, né? De repente algum tinha atributo para ser carpinteiro, outro pedreiro, outro um desenhista, cada um dependendo daquilo que conhecia. Daniel e os demais companheiros dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham atributos, mais em especial Daniel, diz no capítulo 1, que ele era esse espírito excelente e que já tinha nele, ele já tinha alguns atributos que fazia a diferença dos demais jovens. Por quê? Porque quando ele foi tirado, arrancado da família dos pais, os pais ficaram lá em Jerusalém, estava sendo sitiada, cercada, né? As portas foram queimadas, a cidade foi invadida. Ele, mesmo fora de casa, Daniel, o que diz a Bíblia? Colocou no seu coração o quê? Não se contaminar. Ele criou um propósito muito forte na vida dele. Ele disse: eu vim aqui, meus pais não estão aqui, eu estou longe da minha família, eu estou longe dos meus amigos que estavam lá em Jerusalém, mas eu tenho um propósito na minha vida, eu não vou me contaminar. Eu creio em Deus, eu aprendi com meus pais a servir a um Deus único, verdadeiro. Não vou me curvar aos deuses babilônicos, não vou transigir nas minhas decisões. E evidentemente separaram Daniel pelos atributos para que ele fizesse parte da Universidade de Babilônia. Ele acabou indo para a Universidade Babilônica e lá, com certeza, muitos dos seus colegas, porque ele sobressaía sobre os demais na Universidade Babilônica, segundo os escritores, e perguntavam com certeza para Daniel: mas você é um jovem inteligente, você está aqui, um jovem inteligente na universidade, aqui entre nós aqui, tu não acha bobagem? Nós estamos aqui no ano 606, e tu não acha bobagem achar que não pode beber vinho, que não pode comer carne de porco? Que bobagem é essa? Tu não acha que isso aí é coisa do passado? Mas Daniel respondia devidamente, dava a resposta e dizia: não, eu tenho compromisso com o meu Deus, com o que eu aprendi. Chama-se o quê? Preservação dos valores. Daniel não abriu mão dos valores que ele tinha, do que ele recebeu, do que ele herdou dos seus pais. E isso é que fez a diferença e é o que faz a diferença hoje. As pessoas que são de sucesso, porque o sucesso não acontece por acaso. O sucesso não acontece por acaso. O sucesso ele é resultado de um exercício, de um preparo, de uma decisão, de um propósito de querer chegar onde você quer. Daniel tinha um propósito claro, ele queria servir, ser fiel a Deus, ele diz, porque ele era fiel. Talvez na cabeça de Daniel, no pensamento dele, ele não aspirasse até o poder, ele não quisesse estar no poder. Agora, mas pela situação e pela fidelidade a Deus e pelos atributos e as qualidades que ele tinha, acabou sendo percebido
pelo rei como um jovem diferente. Vocês estão me entendendo? E essa é a concepção da diferença. Ele se tornou e passou a ser um jovem percebido como diferente. Daniel não se mistura, Daniel não come a comida que estão na mesa dos manjares do rei, ele tem uma coisa que é diferente. Faz a diferença. Eu lembro quando eu estava fazendo o segundo grau, na Sática, que é uma escola muito concorrida no sul do estado. Eu era jovem, adolescente, 17 anos. E no primeiro ano de escola, nós tem ainda na Sática um grande auditório. E tinha lá a aula quando era uma aula de português, o nome do professor era Dr. Léo Calixto Turiano, era advogado, e ele fazia algumas tarefas de surpresa. Colocou todo mundo nesse auditório, as duas turmas, eram duas turmas, colocou no auditório e disse: agora a tarefa é surpresa, eu preciso que essa equipe faça isso, eles façam outro, cada um vai fazer uma coisa. E como era a véspera do Dia das Mães, coisa parecida assim, ele disse: aquela equipe lá vai escolher, um vai fazer isso, fazer um teatro, fazer aquilo, e vai ter um orador para falar sobre as mães. Tudo improviso. Evidentemente, como o pessoal já me conhecia, me chamava lá de profeta, meu apelido era profeta na escola, né? Porque eu parava lá os corredores da escola para pregar, eu pregava mesmo, parava e fazia acontecer. E aí nesse dia disseram: ó, profeta, é a tua vez, não é contigo, nós não vamos, porque o pessoal adolescente não tem vergonha de falar e tal. Mas como eu tinha experiência, de público já era metidinho, né? Aí chegaram e botaram a bucha na minha mão, te vira. Eu disse: tá bom, vamos lá. Peguei e tal, chamar, e de improviso, tá, a gente querendo ou não, quando você ora, quando você busca Deus, quando você lê, quando você tem conhecimento, tudo soma. Eu orava muito, eu tinha conhecimento, tinha condição de chegar ali e fazer diferença. Lembro que eu fiz um discurso, não vou dizer mais o teor, mas até sem que Rainha Elizabeth entrou no meio. Eu lembro de uma frase que eu usei, não sei onde que eu fui buscar aqui na hora. Disse: gente, o maior exemplo de reconhecimento de uma mãe, ela reconhecer a importância do seu filho. Isso é uma frase assim. Ela chamou, Rainha Elizabeth chamou todos os seus ministros e colocou o seu filho do lado. E disse: a maior riqueza da Inglaterra está aqui, que é a minha família. Então, uma coisa assim. E aí o pessoal mesmo ficou aplaudindo. Terminou na reunião, aí tinha assim uma entrada lateral, o professor nem esperou descer, ele foi lá, entrou, ainda era meio começo do semestre, ele não conhecia bem todo mundo. Ele bateu assim na minha barriga e disse assim: ô cara, tu é bom, né? Eu disse: não, doutor, não sou bom não, eu estou fazendo a minha parte, assim, humildade tem hora, você vai bem, só que você não é católico. Aí eu disse: mas por que o senhor diz isso? Porque essas coisas se aprendem só em escola dominical. Tu disse coisa aqui que é coisa de protestante. Eu já conheço isso, tal. Ele entendeu, ele viu a diferença da linguagem do aluno que é normal e o aluno que tinha um conhecimento diferente além dos demais. Por quê? Porque o conhecimento que eu trazia, o conhecimento bíblico, aplicado no momento certo, em qualquer situação, fez a diferença. Então, pequenas coisas fazem a diferença para que a gente possa fazer sucesso na vida, ter sucesso e ser usado nas mãos de Deus como foram todos os demais. O que aconteceu com José? Não foi a mesma coisa? Se revelou pela excelência do seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua fidelidade a Deus, né? E isso acabou fazendo a diferença no final. Então, tudo que nós fazemos com dedicação e esmero e colocar como a mais a nossa vida, com certeza Deus vai honrar vocês naquilo que vocês decidirem. Então, o assunto para hoje, como um assunto que me passaram mais ou menos como tema, diz assim: como viver agradando a Deus diante de pressões e desafios da adolescência. Na adolescência, quais os valores que tem que recuperar um jovem que deseja fazer a diferença
jaz do maligno. Qual é o papel desse jovem? O quê? Recuperando o quê? Valores. Gente, a nossa sociedade, ela está carcomida na sua rigidez, podre na sua rigidez, a sua estrutura, pela queda de valores, pela perda de valores. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes em Criciúma por alguns anos, também membro do Conselho Estadual de Entorpecentes. E tenho um trabalho de prevenção e recuperação das drogas desde 1985, quando fundamos o Desafio Jovem de Criciúma, naquela época. E nesse período nunca paramos de falar, palestras para jovens, orientar, de falar, rádio, televisão, debates. E uma das coisas que a gente sempre falou é de que o jovem, quando perde a referência e os valores, ele acaba sendo uma presa fácil das drogas. Ele sempre se torna uma presa fácil das malhas traiçoeiras das drogas. Porque aquilo que ele aprende em casa ou que ele aprendeu na família, se ele perder esses valores, ele acaba caindo, sendo vítima fácil. E se ele não tem nenhum valor, que de repente a família é desestruturada, o pai separado, a mãe separada, aí não teve nenhum valor espiritual, religioso, não teve nada, evidentemente que esse jovem é mais fácil para uma família desajustada, é muito mais fácil para que esse adolescente, para que esse jovem seja vítima das malhas traiçoeiras das drogas. Por isso, a perda de valores morais e espirituais da juventude tem sido a causa do fracasso de muitos jovens que tinham tudo para ser uma bênção, tá? Tinha tudo para ser uma bênção no reino de Deus e fazer a diferença como o sal da terra e luz do mundo. Cada cristão é chamado para ser diferente do mundo. Que o mundo que nos odeia não nos comprima nos seus próprios moldes. O que é o molde? Isso está na Bíblia, Romanos 12:1. Não vos conformeis com este mundo. O que é conformar com o mundo? É você tomar a forma. Um molde, quem já viu trabalhar aí bom, não é quem trabalha com forja, só forja, mas muitas coisas precisam de molde. Até a mulher que trabalha que aprende corte e costura, né? Eles começam fazendo aqueles moldezinhos, né? Para depois colocar em cima do pano e cortar pelo molde. Aquele é o desenho, é o design. Depois passaram a ser moderno e importaram a palavra, passou a ser design, né? Então, o design, né? Vamos melhorar isso, vamos internacionalizar essa palavra. Então, o design que o mundo oferece é um design diferente do design de Deus. O design de Deus é diferente, está bem claro, definido na palavra do Senhor. Só que o mundo comprime e tenta, sob pressão, mudar como tentaram mudar Daniel. Os jovens pressionavam Daniel a mudança, queriam achar uma oportunidade contra ele. Eles não aceitavam que Daniel fosse diferente. Irritava para eles aquele jovem ser diferente. O jovem que orava de manhã, que orava meio-dia, que orava à noite, incomodava. Tentaram de tudo para ver se ele tinha algum vício, se ele pensava viciado em alguma droga, se ele tinha alguma coisa que desabonasse sua conduta, mas não acharam nada contra Daniel. Aí tentaram o quê? Vamos pegá-lo pela lei. Vamos tentar criar um decreto, uma lei que de repente vai derrubar, vai mexer na estrutura de Daniel. E hoje é exatamente igual, porque a história se repete. A história se repete, sempre vai se repetir. O que acontece hoje, questão do molde no mundo, um exemplo claro disso. A questão hoje do casamento gay, por exemplo. Da PL, hoje eu trabalho na Câmara Federal, lá em Brasília, lá na Câmara dos Deputados, e acompanho o processo da votação da PL 122. O que acontece?
havia a pressão, né, dos movimentos para que aprovasse a lei. Por quê? Porque sabiam que através da lei tinham como forçar para que os argumentos deles se tornassem legais. Porque se forçasse apenas a sociedade pelo querer, não, porque eu quero ser porque nós queremos, eles teriam a pressão da própria sociedade, porque a sociedade tem os seus valores e tem os seus princípios, e principalmente os cristãos autênticos têm os seus valores, e ir bater de frente, como estão batendo até hoje. O que eles estão tentando fazer? É mudar, criar a lei, oficializar a lei, porque a lei vai obrigar a pastor a fazer casamento, a padre a fazer casamento, a que o jovem da igreja não seja cerceado, daqui a pouco não queira fazer, criar essa situação dentro da própria comunidade, ele pode entrar na justiça e ganhar. Então, esse subterfúgio, esse jeitinho de usar a lei contra o que é correto, não é de hoje. Quando não se consegue ganhar na moral, né? Aqui não é o Bial não, né? Mas quando não se ganha na moral, se quer ganhar ou no tapetão ou na lei. E isso é geral. Então as pessoas tentam fazer isso para forçar uma situação. Então, moldes, né? Vejam bem essa palavra. O mundo tem o seu molde. Agora, o nosso molde é o molde de Deus. O molde do mundo é diferente do molde de Deus. Nós temos um padrão. A nossa forma está aqui. É a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Fora desse padrão, vai ficar algo estranho que pode comprometer. O que acontece quando você erra o molde? O molde está lá, pede uma manga mais curta, mas, né, o velho padrão de manga de camisa, você vai lá, corta mais ou deixa menos, não vai ficar estranho. Na hora que você vai juntar uma parte, vai juntar na hora de costurar, vai dar problema, porque não vai fechar, porque o molde dizia que era assim, e você cortou diferente do que estava no molde. Então, se fizer diferente do que está no molde, evidentemente que vamos ter problema. E assim as coisas com Deus. Mas Deus é tão radical assim? Não, Deus não é radical. E Deus não é nenhum ditador. Deus respeita a nossa iniciativa e o nosso livre-arbítrio. Mas Ele tem um padrão que Ele não pode transigir. A sua palavra não pode voltar atrás. A promessa é para os fiéis, a promessa é para aqueles que obedecem, para aqueles que estão vivendo nos padrões da palavra de Deus. E Deus honra. Então, o que é mais interessante para vocês? Vocês serem mais um jovem, mais um apenas, mais um jovem transigente, porque eu acho que, eu sempre digo até nas reuniões seculares, eu digo que o mundo não deve nada aos normais, deve aos novos, aos diferentes. E a Bíblia diz isso mesmo. Vocês já viram algum normal ser notado? O normal é o que vai para casa, vai para trabalho, vai à cozinha, ele é normal, até a flor de tal, é o João da esquina, normal, trabalhador, certinho, está a vida dele. O anormal é o cara que é inteligente, que vai lá, um maluco igual Santos Dumont, que tenta criar o avião, ele cai, ele cria o balão, cai 10 vezes esse balão, mas vai tentando, até que ele inventa o avião. São os irmãos gringos, Estados Unidos, que tentam fazer a mesma coisa, e tentam criar o avião por lá também, e cai, e faz um monte de bagunça, até que eles estouram. Esse som que vocês estão tocando, que teve um maluco, que começou a fazer esse ruído aí, chamado Thomas Edison, né? A energia que move essa lâmpada, teve um maluco que descobriu, chamado Benjamin Franklin, que viu uma laranja cair, e pela gravidade entendeu que saía com força gravitacional e havia energia, né? Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, esse maluco sabia por que estava inventando a lâmpada, porque ele tinha conhecimento sobre isso, né? Hoje essas lâmpadas são a vapor de mercúrio, mas as primeiras lâmpadas elas eram feitas com, ainda existe, temos essas lâmpadas antigas que são com filamento de tungstênio. Então ele sabia que no momento, como ele era físico, que uma energia colocada numa resistência, ela ia aquecer e envermelhar e criar uma qualidade. Só que até Thomas Edison
inventar a primeira lâmpada, ele queimou muitas, ele perdeu muito tempo, ele foi lá, tentou, não deu, tentou de novo, não deu, mas até que deu. Alguns chegaram até maluco mesmo, mais uma encrenca que está inventando, não vai dar certo, rapaz, isso aí, tu já vai te queimar, isso aí não vai dar certo, não, vai dar certo sim. Aí daqui a pouco ele inventou a lâmpada, aí está tudo certinho, a primeira lâmpada começou a funcionar, já tinha, né, porque a energia já tinha descoberto, então, daqui a pouco ele descobre, sabe o que eu descobri? Dá para fazer ruído, dá para criar um gramofone e tal, aí ele foi lá, aí até maluco mesmo, né, cara? Ele foi lá, não, dá sim, porque existe uma lei física que diz que para cada ação existe uma reação, né? Então eu sei que se eu passar algo em cima dessa mesa de algo áspero, vai fazer o ruído, ó. E ele descobriu que essa ação sobre esse móvel, que já amanhã aqui, né, já provoca o ruído. O que é que ele descobriu? Criou um disco, né, fez um teste e criou um gramofone, que foi o primeiro modelo de uma vitrola, né, de um toca-disco, e dali para frente nós estamos vivendo aí, né? Tudo que estamos vendo, na verdade, nada se cria, tudo se copia, né? Daí para frente tudo foi copiado, mas o grande maluco da época foi ele. Foi o Marconi que inventou o rádio, o maluco que daqui a pouco descobriu. Olha, dá para trazer isso pelas ondas sonoras, dá para fazer através dos próprios elétrons, o som pode passar por aqui, vamos tentar fazer, fizeram. Mas não são os malucos. Tu olha para a cara do Einstein para dizer que é certo, maluco, mostrando a língua. Mas são essas pessoas que o mundo deve. Foi Einstein que descobriu a lei da relatividade, foi ele que trouxe aos cientistas a oportunidade de conhecer o universo, né? E tantos outros que nós podíamos falar aqui, né? Inventores, cientistas, todos os caras que tiveram sucesso, que fizeram, contribuíram para alguma coisa na história, eles não eram normais.